Tudo é comunicação. Se vemos e ouvimos, interpretamos. Tudo que produzimos começa na primeira decisão. O que queremos comunicar? Toda comunicação nasce de um sistema. Essa organização transmite tensão, causa, equilíbrio ou unidade. Com o tempo, essas escolhas formam um estilo. Quando são repetidas várias vezes, viram padrão. E o padrão transforma decisões em hábitos. Quando essa lógica se torna consistente, compartilhável e reconhecível, a linha estética deixa de operar apenas como expressão individual e passa a atuar como linguagem. Compreendida por quem vê, comunicada por quem produz. Ela passa a aparecer no design, na arquitetura e nas artes visuais, comunicando uma forma de ver e organizar o mundo. Nenhuma linha estética surge de forma isolada. Ela se forma a partir de condições. Na arquitetura, por exemplo, climas de forte incidência de luz tendem a gerar soluções que privilegiam a sombra, proteção e contenção. O caso da arquitetura mediterrânea, que privilegia paredes brancas, aberturas menores, pátios internos, uso de sombra e ventilação natural. A cultura orienta a hierarquia. A crença ou não em estruturas transcendentes afeta como o espaço, o objeto e a imagem comunicam significado. A arquitetura hindu, por exemplo, politeísmo com conceito de unidade, contém templos repletos de detalhes, muitas figuras, sobreposição de elementos. Sua estética comunica abundância, multiplicidade e transcendência expansiva, ilustrando perfeitamente a crença de seu povo. O material disponível induz forma. O barro revela o gesto manual, o tempo do processo e os limites da matéria. Materiais mais rígidos impõem precisão, enquanto materiais orgânicos aceitam variação. Cada material carrega uma lógica própria, e o designer ou artista negocia com ela. O pensamento orienta a intenção. O sentimento gera linhas mais suaves e expressivas, priorizando emoção e memória. Já abordagens mais racionais tendem à redução, à geometria e à clareza estrutural. A história intervém. Quando culturas se encontram por conquista ou troca, ocorre fusão ou ruptura de linguagens, gerando novas formas que incorporam, adaptam ou resistem. Esses encontros raramente são neutros, carregam tensão, conflito e transformação. Cada linha estética é, portanto, uma resposta à circunstância em que surge. É difícil precisar a origem exata do minimalismo na história. Não porque ele seja não recente, mas porque é uma inclinação natural. Podemos identificar a economia de elementos e a ausência de excessos nas casas Shakers um século antes da eclosão, em 1950. Com o repertório visual que carregamos hoje, é fácil enxergar minimalismo em tudo que veio antes, mas isso diz mais sobre o nosso olhar do que sobre a intenção original dessas obras. Então, para evitar o anacronismo, falemos do minimalismo moderno como o conhecemos hoje em artes gráficas, produtos eletrônicos, arquitetura e mobiliário. Um minimalismo consciente de si, sistematizado e aplicado como linguagem. O minimalismo artístico foi uma reação ao expressionismo abstrato e à pop art. Sua manifestação mais icônica foi o mapa subterrâneo para o sistema de metrô de Nova York, que Massimo Vignelli foi convidado para desenhar. Vignelli é herdeiro direto do modernismo europeu, que reúne influências do design Bauhaus, de estilo suíço. Mais do que estilos, esses movimentos compartilham uma crença. Clareza é valor. O mapa nos primeiros anos não foi recebido com boas críticas. Foi conceber linhas apenas de 3 tipos, verticais, horizontais e 45 graus. Consequentemente, deformando o mapa de Nova York de forma significativa. Um bairro sendo reduzido até metade do tamanho,
o Central Park deixando de ter formato retangular para ser representado por um quadrado. O mapa apresentava apenas linhas coloridas, representando cada sistema de metrô. Pontos pretos para representar cada estação. O que para a época era difícil de conceber, hoje, depois de 60 anos, ainda usamos como objeto de estudo. Vignali nunca viu o mapa do metrô como um mapa realmente. Ele se referia a ele como diagrama, feito objetivamente para mostrar aos passageiros como chegar de um ponto ao outro. Apenas isso. Não tinha função de ser um mapa fiel da cidade ilustrando ruas. Não havia motivo de geografia de ser representado literalmente. Poderia ser completamente abstrata. O resultado foi um sistema visual que guia milhões de pessoas por linhas simples. Para Vignali, o design era a busca pela essência das coisas, não pela aparência. E nessa redução, algo curioso acontece. Quanto menos elementos, maior a responsabilidade de cada um deles. Com a diagramação do metrô de Nova York, podemos contextualizar o nascimento para o minimalismo artístico e design industrial gráfico no Ocidente. Na mesma década, a América continuaria importando conceitos que seriam aplicados repetidamente na arte e no design. Um exemplo é o encontro entre o minimalismo dos produtos da Apple e os produtos eletrônicos da Braun. Os produtos da Braun, empresa alemã, ocupavam uma posição de liderança entre os fabricantes mundiais de eletrodomésticos. Rádios elegantes, barbeadores e calculadoras afirmavam que um bom design é aquele que usa o mínimo de elementos possíveis, unindo funcionalidade e tecnologia. Essa filosofia não buscava apenas estética, mas eficiência, clareza e honestidade na forma. Mais tarde, Jony Ive, da Apple, incorporou esse princípio no iPod, com sua superfície branca e limpa, provando que o minimalismo pode ser, acima de tudo, funcional. Aqui, o minimalismo não é apenas visual, é sensorial. Menos botões, menos ruído, mais foco na interação. Enquanto o design industrial buscava a função, no campo das artes visuais a redução ganhava um caráter ainda mais radical e purista. Além de Massimo Vignali, Donald Judd e Frank Stella também participam como figuras fundamentais na consolidação da estética moderna na segunda metade do século XX. Cada um atuando em campos distintos, mas guiados por princípios convergentes. Um ponto concreto de interseção entre esses universos aparece na colaboração de Massimo Vignali com a Now International, empresa que também produziu e comercializou móveis de Judd, como a cadeira 84. Apesar das diferenças de atuação, ambos compartilhavam uma mesma ética estética: clareza, precisão e rejeição de ornamentos. Enquanto Judd desenvolvia seus objetos explorando a autonomia da forma e sua relação com o espaço, Frank Stella levava a pintura a um limite de redução formal, e Vignali aplicava esses princípios ao design gráfico industrial, estruturando sistemas visuais, funcionais e reduzidos à essência. Nesse contexto, Frank Stella afirma, em 1966, uma ideia radical que o minimalismo é justamente o que você vê é o que você vê. A obra não representaria nada além dela mesma, sem metáforas, sem narrativa, sem simbolismo. Mas essa afirmação, embora poderosa, não encerra a questão. Essa objetividade de Stella foi uma tentativa de libertar a arte do peso da interpretação. Era um grito contra séculos de artes plásticas que exigiam que o observador conhecesse a literatura clássica, a mitologia ou história para entender um quadro. Mas o que essa afirmação não prevê é que o vazio também é um espelho. Somos colocados diante de um cubo de metal, de Donald Judd ou de uma tela monocromática. Nosso cérebro, condicionado a buscar padrões e narrativas, projeta seus próprios significados no vácuo da obra. O minimalismo, portanto, não é o fim da comunicação. É um diálogo silencioso, onde o objeto não grita o que é. Porque ainda que o minimalismo recuse o símbolo de forma explícita, ele não deixa de comunicar.
Reduzir um objeto à sua forma mais essencial retira dele a biografia, a metáfora e o excesso. Tudo isso ainda é uma escolha. E toda escolha comunica. O objeto minimalista, ao existir apenas como presença no espaço, não elimina o sentido. Ele desloca o sentido de dentro da obra e o coloca na relação entre a obra, o espaço e quem observa. Estabelecemos, então, o minimalismo moderno em sua origem na metade do século XX. Economia formal, recusa do ornamento. Mas o que acontece quando essa linha estética se encontra com o naturalismo? O termo em si, minimalismo-naturalismo, não circula com clareza, nem mesmo entre os especialistas. Com essas duas inclinações, a contenção e a organicidade podem operar juntas? Tomemos como exemplo a amostra de arquitetura do nosso projeto, objeto de estudo dessas duas linhas estéticas operando em conjunto. A casa dessa edição, Casa Verde, contraria exatamente o que a frase de Frank Stella comunica. Ela não nasce apenas da forma, nasce do símbolo. Múltiplas mãos e arquitetos trabalham para concretizar uma experiência sensorial. A coletividade construindo unidade. A casa se organiza como um volume prismático. No centro, um vazio, o verde. Não como ornamento, mas como núcleo. A natureza, encapsulada por paredes de vidro, funciona como o ponto zero da construção. Como se a alma da casa habitasse ali, intocável. Ao redor desse centro, a vida cotidiana se desenrola. Toda ação humana acontece na periferia, enquanto o núcleo permanece preservado, imóvel. Testemunha silenciosa do que é vivido, mas não pode ser habitado. Talvez seja isso que a casa comunica. Que também guardamos no centro de nós algo intocável e que a nossa vida acontece ao redor disso. É com essa mimética entre elementos naturais e transcendência que o naturalismo opera nessa edição. Enxergamos a linha estética minimalista naturalista operando em 4 campos: forma, matéria, tempo e sistema. A forma é o sólido, um objeto tridimensional que ocupa e organiza o espaço. A matéria é a substância de que esse sólido é feito. No naturalismo, interessa perceber os padrões recorrentes. As digitais dos dedos, a pelagem da zebra, os anéis concêntricos de uma árvore. Texturas fractais que a natureza repete em diferentes escalas, como se operasse por uma gramática própria. O tempo é a dimensão invisível que submete a forma e matéria à transformação constante. O sistema, por fim, é o modo como percebemos e organizamos essa experiência. Existimos presos em 4 dimensões. Interpretamos o mundo a partir dessas condições. Toda arquitetura, todo design, toda imagem que produzimos carrega essa marca. Somos seres limitados, tentando construir sentido dentro de um espaço-tempo que não controlamos. Para traduzir isso em linguagem visual, estabelecemos 3 categorias elementares: terra, água e ar. A terra é a fundação da disposição dos elementos no espaço, a base sobre a qual tudo se assenta. Não apenas onde as coisas estão, mas como ocupam e estruturam um campo visual. A água representa a fluidez, as animações, transições e interações que conferem movimento ao que é estático, o que muda, o que responde e o que escorre entre estados. O ar é o vazio ativo, o respiro, o espaço negativo que permite leitura. Por essa razão, a grade, quando existir, será sempre quebrada de alguma forma. O objetivo não é simetria, mas tensão controlada. Esse desequilíbrio intencional cria respiro e permite que o olhar circule, interage, descanse mesmo quando o conteúdo é continuamente produzido. Tudo é comunicação. O que decidimos mostrar é nossa interpretação. Uma tentativa de construir sentido dentro das condições que nos foram dadas. O minimalismo-naturalismo manifesta, portanto,
Duas afirmações simultâneas e inseparáveis. Redução à essência, conexão com a natureza. Não uma ou outra, ambas operando juntas. A contenção formal que revela, em vez de esconder. A organicidade que estrutura, em vez de ornamentar. O mínimo necessário para comunicar o máximo possível. Essa é a linguagem que escolhemos construir.